Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um importante pensador do século XV. Me refiro a Girolamo Savonarola, que vocês vão encontrar na rede mais frequentemente como Jerônimo Savonarola. Eu particularmente não gosto de traduzir o primeiro nome, então eu prefiro no original Girolamo Savonarola, que nasce no ano de 1452 e vem a falecer no ano de 1498. Ele nasce na cidade de Ferrara, na Itália, e vem a falecer na cidade de Florença, também na Itália. De uma família muito tradicional, ele deveria seguir os rumos do seu pai, do seu avô, pela medicina. No entanto, apesar de ele ter começado a estudar medicina quando jovem, ele depois muda, ele sai do que seria a profissão vinculada ao seu pai, à sua tradicional família italiana, a medicina, e muda para a vida religiosa. Ele se encontra na vida religiosa. Então, no ano de 1474, ele vem ingressar na ordem dos predicadores, vindo a se tornar um frade dominicano. Ele fez, inclusive, sem avisar a família. Posteriormente, que ele falou, não vou mais seguir a carreira médica, vou ser um homem religioso. E ele atuou como pregador na cidade de Florença durante o Renascimento italiano. Naquela época, a cidade de Florença era o maior foco de irradiação do Renascimento. Todos os grandes artistas estavam ali em Florença. No século XV, Florença era, em relação à Itália, e até em relação ao mundo, como se fosse hoje uma Nova York para os Estados Unidos, um Rio de Janeiro em termos de capital cultural para o Brasil, ou São Paulo em termos de capital econômica para o Brasil, uma Paris para a França, uma Londres para a Inglaterra. Veja, era não só a parte econômica, porque os Médici que governavam Florença tinham muito dinheiro, então Florença estava rica, como também a cultura. A partir desse dinheiro que estava presente por meio dos governantes, dos Médici, e eles atraíam vários e vários artistas, eram pintores, escultores, escritores, que vinham para Florença, onde era desenvolvido esse renascimento, esse retorno às tradições antigas de Atenas e de outras cidades antes da queda do Império Romano. Estudos de filosofia e das artes clássicas. Então, Florença era a capital cultural e econômica da época na Itália. E em agosto de 1490, Girolamo Savonarola há de começar no púlpito da igreja de São Marcos, em Florença, vários e vários sermões com interpretação do Apocalipse. A sua própria interpretação deste livro bíblico. Ele há de sofrer diversas influências. Ele há de sofrer influência de Aristóteles, por intermédio de Alberto Magno e Tomás de Aquino. Há de sofrer influência de Platão e do neoplatonismo, por intermédio da Academia Platônica de Florença. Em particular, o Marcílio Ficino, que traduziu toda a obra de Platão e de vários neoplatônicos. Ele também há de sofrer influência de Agostinho de Hipona, bem como de Boaventura de Bagnoregio. Agora, o Girolamo Savonarola é um religioso cristão. Então, desta forma, todas essas doutrinas filosóficas ficam subordinadas à sua crença religiosa. E por tudo isso que eu falei, ele se torna um pensador eclético. Ele há de defender a reforma da igreja, a reforma da fé e dos costumes, tanto ao nível da sociedade, em particular a sociedade de Florença,
como também em relação ao indivíduo. Veja que a cidade de Florença estava seguindo um rumo no qual estava se afastando daquelas tradições medievais, aquelas tradições mais voltadas para a piedade, para a resignação, para a valorização do pecado, o homem como um ser pecador. Não, agora o homem passa a ser visto como o centro dessa criação, o centro desse universo. Então, se antes, durante a Idade Média, o centro era colocado em Deus e o homem era visto como um ser pecador, agora o centro sai de Deus para o homem, e esse homem, de um ser pecador, ele passa a ser visto como a criatura, a maior criatura, a criatura mais bela, tá, que existe em toda a criação. E isso com certeza chocou bastante a vários religiosos, dentre os quais o Savonarola, essa mudança radical de costumes que estava ocorrendo naquela época. Então ele defende essas reformas na sociedade e no indivíduo, e também, no tocante à filosofia, ele há de defender o papel da filosofia como sendo educar. Educar para que as pessoas possam ter uma vida mais próxima de Deus. E ele se via, particularmente, as pessoas também o viam como um profeta. Isso tanto por meio dos seus escritos, tanto por meio dos seus sermãos, tanto por meio dos seus discursos. As pessoas da cidade o viam como um profeta. E ele próprio assim se encarava. E na época havia corrupção na igreja. E ele vai denunciar essa corrupção na igreja, católica, apostólica, romana, e vai dizer, olha, essa corrupção ocorre por causa dos pecados e do modo libertino de vida. Nós temos de mudar os costumes, tá, para tornar a igreja mais próxima de Deus e da santidade. Ele há de entender que o rei da França, o rei Carlos VIII, seria um tipo de libertador bíblico, à semelhança do rei Ciro, citado na Bíblia. E quando o rei da França invade a Itália, isto é para o Savonarola e para os que o seguiam, a realização de suas profecias. O Salvador, que é o rei da França, invadiu a Itália. Ele está vindo nos salvar, ele está vindo nos libertar. Com esta invasão, em 1494, nós temos a queda dos Médici, que era a família que governava a cidade de Florença, e que tinha incentivado o Renascimento, tinha incentivado os artistas, a cultura. Então, é a queda dos Médici, que estavam ali exercendo um papel decisivo na mudança dos valores culturais. Com isso, nós temos uma forma de governo onde o rei passa a ser o próprio Jesus Cristo. E é um misto de teocracia com democracia. Tá? É esta forma de governo que passa a ser criada pelo Girolamo Savonarola. Ele próprio não participa, ele ajuda na criação, mas ele próprio não participa do governo diretamente. Ele continua nas suas pregações. E ele é conhecido por suas profecias e pela destruição de objetos de arte, no que ficou conhecido como Fogueira das Vaidades. A Fogueira da Vaidade, mais famosa, mais conhecida, ela ocorreu no dia 7 de fevereiro de 1497. E o que era a Fogueira da Vaidade? Bem, as pessoas eram instadas a irem nas suas casas, pegarem os objetos vinculados à sua vaidade pessoal, à luxúria, e levar esses objetos que poderiam levá-las ao pecado para a fogueira e ali tacar fogo nas mesmas. Tá? Então eram queimados objetos vinculados ao luxo e à vaidade pessoal, podendo esses objetos, na crença ali daquele grupo, levá-las ao pecado. Tais objetos podiam ser espelhos, você vê a sua imagem no espelho, podiam ser cosméticos, podiam ser roupas finas, roupas caras,
Podiam também ser objetos vinculados ao jogo, como baralhos de carta. Podiam ser instrumentos musicais. Instrumentos musicais, a música está associada ao prazer, à luxúria, ao pecado. Podiam ser obras de arte, como pinturas, esculturas, ou mesmo livros que poderiam ser acusados de imorais pelo seu conteúdo. E aí, veja bem, o Savonarola, ele há de proibir em Florença o jogo, a bebida e as festas. Tudo isso passa a ser proibido. E ele tem vários seguidores, inclusive crianças, tá, pela cidade, que defendem as suas teses. Só no final, quando ele já está para cair, tá, no último ano, que você vai ter jovens que vão se opor radicalmente a ele e que vão em local público, tá, montar uma bancazinha e começar a jogar cartas, tá, e vão começar a beber em local público, tá, fazendo uma oposição visível ao Savonarola, mas só quando ele estiver para cair, tá, o governo dele estiver para cair. Nesses anos iniciais, não, ele tem apoio dos seus concidadãos. Então, ele atuou como um elemento de oposição ao contexto social, econômico, político e artístico que vem a configurar a Renascença italiana no maior foco de Renascença, que é a cidade de Florença. Como eu falei, economicamente, culturalmente, Florença no final do século XV é o máximo. E ele está ali atuando então como esse elemento de oposição a tudo que representa a Renascença, enquanto líder religioso. Gente, vamos prosseguir, mas se você estiver realmente gostando, deixe o seu comentário. Eu quero saber a sua opinião sobre o Girolamo Savonarola, como também quero conhecer um pouco mais sobre você. Deixa o teu comentário aí. E se estiver gostando, se inscreve no canal e ajuda a gente a divulgar. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Como eu falei, Florença, na época, é o maior foco do Renascimento. E para a família Médici e para os artistas que estavam presentes na cidade, Florença era vista como a nova Atenas, como a nova Alexandria. Ali estava havendo um resgate, como se diz, um renascimento da cultura clássica, a cultura de Platão, dos neoplatônicos, das obras belas de arte, de você ver o corpo humano como algo belo. Então, ali Florença seria vista como a nova Atenas ou a nova Alexandria. Inclusive, o Marsilio Ficino, tá, com apoio e sugestão dos Médici, ele funda a Academia Platônica de Florença. Veja bem em que nível estamos. Mas o Savonarola não. O Savonarola, ele não quer isso. Ele quer que Florença seja assim, não a nova Atenas, não a nova Alexandria, que para ele seriam lugares de pecado, tá? Paganismo. Não. Ele quer que seja a nova Jerusalém. Entendeu a diferença? Vinculada à religião católica, apostólica, romana, a Jesus. Então seria a nova Jerusalém. São diametralmente opostas essas ideias. E o Savonarola, ele há de atuar como um reformador da igreja. Mas justamente por causa da sua atuação e a sua atuação intensa, ele vai ser condenado. Vai ser primeiramente acusado por heresia e depois será condenado. Ele vai ser excomungado no dia 13 de maio de 1497. E cerca de um ano depois, tá, ele vai ser executado em 23 de maio de 1498. Veja bem, ele foi primeiramente enforcado. Colocaram uma corda e o enforcaram. E havia também uma corrente para segurar o seu corpo, porque ele foi enforcado por cima de uma pilha de madeira, havia uma fogueira enorme montada. Quando ele morreu, enforcado, tá, acenderam a fogueira, então ele foi queimado. Primeiramente ele foi enforcado, depois ele foi queimado.
e ele não foi sozinho. Outros 2 monges do seu mosteiro tiveram o mesmo tratamento. Foram os 3 ali pendurados, tá? Primeiramente enforcados e na sequência queimados. As cinzas foram jogadas no rio Arno, em Florença. E isto tudo ocorreu por ordem do Papa da época, o Alexandre VI. Em 1495, o Savonarola tinha se indisposto com este Papa. Então havia uma inimizade entre os dois, né, que culminou com a morte do Savonarola. Agora, como é que o Girolamo Savonarola foi visto pela história? Bem, no Iluminismo, século XVIII, ele vai ser encarado como um impostor, um louco, um fanático medieval. E alguém que teria se esforçado para ir, e não só ir sozinho, mas para levar consigo toda a sociedade de sua época em sentido contrário ao progresso e ao desenvolvimento. Esta é a visão do Iluminismo do século XVIII. Ele é um louco, um retrógrado, ele quer ir para o passado, tá? E é um impostor. Agora, as pessoas do povo, especialmente da cidade de Florença, logo após a sua morte, o viam como um homem santo. Até hoje há em Florença comemorações no local em que ele foi executado. É colocado flores no local, você tem uma banda de música em determinada época do ano. Então até hoje ele é visto como um tipo de homem santo. No ano de 1523, o então Martinho Lutero, ele vai conferir a Savonarola o título de mártir, precursor do protestantismo. Tá? Aliás, para os protestantes, até hoje, a partir inclusive do Lutero, dessa opinião do Lutero, o Savonarola ele é visto como uma espécie de proto-protestante. Tá? É como se ele estivesse ali começando a reforma da igreja. Tá? Há até quem escreva, o que eu não concordo muito, que se as condições fossem outras, tá, a reforma protestante teria começado com Savonarola e não com Lutero. Mas há realmente, nesta vertente religiosa, uma visão na qual o Savonarola é visto como um precursor das reformas empreendidas por Lutero. Eu gosto muito da visão do Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel. Tá? Ele o chama de profeta desarmado. Veja bem, isso no livro O Príncipe, um dos livros mais conhecidos hoje do Maquiavel. O Maquiavel há de defender que a história registra que todos os profetas armados venceram e os desarmados fracassaram. E quando ele vai falar em profetas desarmados, ele cita o exemplo do Savonarola. Savonarola tinha o apoio e o amor dos seus concidadãos, mas em pouco tempo ele perdeu tanto o apoio, tanto esse amor, e por não ter um exército ali para defender suas ideias, ele foi facilmente derrubado e todas as suas reformas foram por água abaixo. Então seria para o Maquiavel um exemplo de profeta desarmado. Olha, todos esses pensadores do Renascimento, eles passam pela influência do Savonarola, uma vez que ele atinge justamente o âmago do que seria o Renascimento, que é a cidade de Florença, na época, no século XV. Então, é um pensador que aparece frequentemente quando nós estudamos um Marsilio Ficino, um Pico della Mirandola, que era amigo do Savonarola. Inclusive, o Pico della Mirandola, que hoje sabemos que morreu envenenado por arsênico, provavelmente ele foi envenenado por seu envolvimento com o Savonarola. Eles eram amigos. E justamente por serem amigos, questões políticas no meio,
é provável que ele tenha, o Pico della Mirandola tenha sido envenenado pela sua proximidade com o Savonarola. O Marsilio Ficino, a Academia Platônica de Florença, tudo isso acaba passando por Savonarola. O Leonardo da Vinci, ele atua na cidade de Florença, até que ele, por motivos particulares, deixa Florença e vai para a cidade de Milão, e depois ele retorna a Florença. Nesse período que ele esteve fora de Florença, o Savonarola toma o poder na cidade, tá? E depois ele é derrotado, ele é executado. Quando o Leonardo da Vinci retorna a Florença, ele já encontra uma Florença culturalmente diferente. A mentalidade das pessoas era diferente. Tá? Diferente daquela Florença que ele deixou anos atrás. Por causa de quê? Do Savonarola. O próprio Maquiavelli, que é contemporâneo do Savonarola, usa ele como exemplo no seu livro mais conhecido, O Príncipe. Então, o Savonarola ele vai estar ali presente em todo esse contexto. Você vê que mais tarde, alguns anos depois, o próprio Lutero vai mencionar o Savonarola como um precursor do seu próprio movimento, que é a Reforma. Então, ele é muito importante. Veja você meramente como um líder religioso, ou veja como os iluministas, como alguém que quis retornar ao passado, como um inimigo do progresso, como um inimigo do desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, é muito importante você entender o papel do Savonarola no século XV. É muito importante porque ele está em Florença, ele vai afetar a parte cultural de Florença, e com isso vai mexer com todos esses pensadores ali do Renascimento e com o que se seguirá, tá, a isto. Beleza, gente? Então é muito importante você entender quem é Savonarola. Muitas vezes vocês vão encontrar notas de rodapé, vão encontrar vários textos que vão mencionar este pensador quando você estiver lendo sobre outros pensadores diferentes. Agora você já tem uma ideia de quem é, tá, Giordano Savonarola. Gente, muito obrigado pela presença até aqui e até mais!